Olá, queridos amados irmãos em Cristo, mais uma vez seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Chegamos neste sábado, dia 24 de abril. Nós estamos na terceira semana, no final da terceira semana da Páscoa, iniciando amanhã ou quarta semana, e assim podemos mais e mais agradecer a Deus pelo dom da vida. Sabemos que Deus é Pai, que nos ama, quer a nossa salvação, sempre está de braços abertos para nos perdoar. Por isso, não devemos ter medo de Deus. Quando o Espírito Santo faz morada em nosso coração, ele infunde em nós a paz, o consolo e nos leva a sermos quem somos de fato, uma criança no colo de Deus. Sim, somos este ser pequeno que se derrama nos braços do Pai. Abrimos os nossos corações para a bondade e a misericórdia de Deus. O dom do temor de Deus não significa ter medo de Deus. Significa amor obediente sem desejo de troca. Temor de Deus nos faz forte, corajosos, convictos da nossa fé, entusiasmados de levar este amor para aqueles que não têm luz. Nos alerta do perigo que se encontra em nossa frente, isto é, quer dizer, do pecado. O pecado que insiste em querer entrar como penetra em nossos corações e estragar essa festa da alegria para colocar o homem velho no lugar da criança no colo de Deus e criar divergência entre nós e Deus. Estejamos atentos, porque o temor de Deus não faz o ser humano ser tímido, acomodado, vergonhoso, medroso. O temor de Deus é o dom do Espírito Santo e sempre terá a sua assistência. Queridos, amados irmãos de Cristo, queremos sempre agradecer ao Pai pela alegria, pelos dons. E assim agradecemos a cada um de vocês que estão nos ajudando, sempre com as leituras, com as reflexões, levando este canal da Comunidade Católica Brasileira de Urso mais para frente, para os outros amigos, evangelizando juntamente conosco, levando a essas palavras do nosso Senhor para nossos irmãos. Que Deus continue abençoando a vossa casa, o vosso lar, o vosso trabalho e cada um de vocês, que assim possamos sempre estar na presença do nosso Senhor. E neste momento, nosso momento das nossas orações, e assim nós estaremos orando ao Pai e também neste momento faça também o vosso pedido, entrega ao Pai todos os seus desejos, todas as vossas vontades. Pai amado, perdoa, ó Pai, as nossas fraquezas e reforça em nós a convicção de desejar transformar a nossa vida. Enche-nos com o vosso Espírito Santo, para que transforma o medo em amor, do apego ao desapego, da angústia à confiança, da timidez à motivação, a sermos humildes, reconhecendo a beleza dos vossos dons em nossas vidas. Lhe pedimos, ó Pai amado, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. E imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Sarão viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela.
Eram muitas as obras boas que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no no andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito, quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Salmo 115. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que fez em meu favor? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que fez em meu favor. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos discípulos de Jesus que o escutaram diziam: essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, e a carne não adianta nada. A palavra que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem era o que não tinha fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser aquele que seja concebido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a nossa reflexão nesse sábado, 24 de abril, a primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, ela oferece-nos uma mais bela imagem de como a igreja na época dos apóstolos estavam. A igreja enfrentava dificuldades, problemas com doenças prolongadas, com morte de alguns membros, mas vive no santo temor de Deus. Olha que lindo, olha que beleza. Mesmo em todas as dificuldades, a igreja vivia no santo temor de Deus, confortada pela assistência do Espírito Santo. A comunidade estava em paz, caminhada no servir de Deus, no estar no temor de Deus, de crescer com assistência mais uma vez do Espírito Santo. É o Espírito que dá a vida. A carne não serve de nada.
A carne não serve de nada. É o Espírito que dá a vida. As palavras que nos disse são do Espírito Santo. As palavras que nos fala são palavras de vidas. E as palavras que nos entrega é a palavra de Deus, que entra em nossos corações como flechas, para assim flechas de amor, flechas de carinho, de zelo, de compaixão, flechas de cuidado, de Pai amoroso. É como é real vemos a carne de Jesus Cristo. Também é real a verdadeira que quando nós encontramos na Santa Eucaristia. É real, é presença viva. É o Senhor que ali se encontra. São dois dons para dar-nos a vida aos seres humanos, para que nós possamos estar unidos a Cristo e assim Cristo nos levar-nos ao encontro do Pai. Mas muitos dos discípulos naquela época, eles não acreditavam, eles não quiseram confiar no Espírito Santo e dar mais um passo à frente. Então Jesus, ele sabia, ele não ficou surpreso com essa decisão dos apóstolos de não acreditar, mas pois ele conhecia ou ele conhece o ser humano e as suas decisões mais íntimas. Acreditar em Cristo, na sua palavra, é um dom que ninguém pode oferecer a si mesmo. Só o Pai pode dar. É só o Pai que revela este dom em nossos corações para que nós possamos acreditar, para que nós possamos ver, para que nós podemos tocar. É o Pai que funciona em nós pelo Espírito Santo. E assim, movido ao Espírito Santo, nós vemos, nós olhamos, nós tocamos e nós acreditamos. Só quem nasceu e foi vivificado no Espírito Santo e não atua segundo a carne, mas compreende as revelações de Jesus Cristo introduzidos na vida de Deus. E porque Deus introduz pelo Espírito Santo, e assim nós compreendemos o que o Senhor tem nos oferecer. Assim também foi Pedro. Pedro, ele andava, ele viajava, ele fazia as viagens apostólicas, ele pregava, ele fazia as revelações de Jesus Cristo, ele introduzia a palavra de Deus, ele curava os enfermos, ele exercia sua missão de pastor, apoiando, ajudando, encorajando os discípulos, fazendo com que eles iam ao encontro da população, iam ao encontro do povo, e ao encontro das ovelhas perdidas, para que essas ovelhas retornassem para o caminho do Pai, para retornassem a Jesus Cristo. A sua passagem tem muitos efeitos, muitos grandes efeitos semelhantes que nas passagens de como fala Jesus Cristo. Quando Jesus passava, Jesus ele curava, Jesus ele retirava os espíritos malignos, ele expulsava os demônios. E assim também os apóstolos faziam. Os apóstolos continuavam fazendo esses milagres na qual o Senhor opera. Opera por quê? Por meio dos apóstolos. É o Senhor que faz essa graça na vida das pessoas pelos apóstolos. Então os discípulos, eles viviam sobre o olhar de Deus. Eles cumpriam a vontade de Deus. Eles faziam o interesse de Deus. Interesse pelos pobres, interesse de cuidar dos enfermos, interesse de curar o paralítico, de curar o enfermo, de curar as pessoas, de expulsar os demônios. Eles tudo faziam intenção de por nosso Senhor. E tudo isso é na docilidade do Espírito Santo. A igreja, então, ela se expandia, ela crescia interiormente. A vida das pessoas cristãs alegres no sofrimento, no servir, no encontro de um para com o outro, um excelente testemunho missionário. Por isso que a palavra de Deus, os milagres se encontravam naquele terreno, porque estavam preparados, porque eles estavam ali, já estavam produzindo os frutos abundantes, porque o Senhor estava presente. A presença dos apóstolos, particularmente, vamos dizer de Pedro, que ele ajudava fidelmente no seu dinamismo missionário, de levando a palavra de Deus e levando a todas as pessoas a conhecer Jesus Cristo. Pedro lembra certamente das palavras no dia que ele pronunciou em nome da comunidade: a quem iremos nós, Senhor?
Tu tens a palavra de vida eterna. Por isso nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Para nós é confortável escutá-lo. A fé e os fundamentos da igreja, a fé e os fundamentos da vida cristã, da vida religiosa dos apóstolos, é pela fé que Pedro continua a vida de Jesus Cristo e o seu mistério, os seus gestos, até os seus milagres, a paixão. Jesus se mostrou em Pedro, que é preso e atormentado. A fé ele realiza essa união profunda entre nós e Cristo, entre nós e nosso Senhor, que continua por nós e pela nossa vida inteira, e sobre as nossas ações, de como verificamos, de como é da mesma forma que Pedro agia. Jesus ele continua agindo em nós, da mesma forma que ele age, que ele faz com Pedro, os apóstolos, os nossos padres, os bispos, o Papa. Ele continua realizando os mesmos milagres, as mesmas coisas, para que nós continuemos mantendo a nossa fé firme e forte em Senhor Jesus Cristo. Na nossa reparação, nós temos que dirigir a Cristo onde que está a Eucaristia. A incompreensão de nós vermos a Eucaristia e nós não acreditarmos, nós estamos murmurando, nós estamos em incredulidade na fé que nós processamos. Ali é Cristo. Na Eucaristia é Cristo, o corpo e sangue, a alma e divindade. Nós temos que acreditar. Por isso que o Senhor coloca em nossos corações o Espírito Santo de temor, para que nós possamos humildemente ajoelharmos e proclamarmos que o Senhor é nosso Deus. É o único que tem palavra de fé. É o único que tem palavra de vida eterna. Queridos amados irmãos em Cristo, que Deus continue abençoando cada um de nós. Aumente a nossa fé. Que o Senhor venha derramando sobre nós as vossas bênçãos para que nós continuemos no caminho do nosso Senhor. Assim pedimos por hoje, por intercessão de Nossa Senhora Mãe Maria Aparecida, que Deus Pai Todo-Poderoso venha sobre cada um de nós, derramando a vossa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.